Olá, amigos de Ideal Espírita, estamos juntos novamente para mais uma leitura da Força Eterna do Amor de Teresa de Calcutá. Hoje, quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Muito importante essa reflexão a respeito do julgamento. Tá? Quero falar daqueles que erram e dos poucos que acertam. Ela já começa muito bem, lembrando que todos nós cometemos erros, equívocos, e são poucos aqueles que têm uma vida que acerta, né? Que não cometem erros. Acredito sinceramente que estamos na Terra para fazer tentativas de acertar, para não desistir das lutas e para exercitar nossa humanidade e não uma angelitude incompreensível. Sob esse ponto de vista, que é meu, pessoal, não vejo por que razão julgar aqueles que procuram acertar, mas que, como nós, ainda estão distantes da santidade que exigimos do outro e que ainda não desenvolvemos em nós. Vários pontos aqui muito importantes. Primeiro que ela destaca que é a opinião dela. É assim que ela entende. E ela fala do julgamento, que nós estamos todos aqui na mesma condição, na condição humana. Ela fala da nossa humanidade. A nossa condição humana é de aprendiz. Somos todos aprendizes, então nós vamos cometer erros, porque o aprendiz, ele não sabe. Quem sabe pode fazer, né, executar algo com mais precisão, né, acertar, mas aquele que está aprendendo, ele vai ter que indagar como que faz isso, como que faz aquilo, fazer tentativas. Então ela fala, estamos aqui para exercitar nossa humanidade. Vamos colocar aí em prática, nós vamos errar, faz parte da condição humana, e não pretender uma angelitude que ainda é incompreensível. Não é que não é atingível, a gente ainda não compreende essa angelitude. O que é ser um anjo? Nós temos ali no Evangelho segundo o Espiritismo o homem de bem, uma descrição daquilo que nós almejamos ser e não daquilo que devemos ser hoje, aqui, agora. Então aquilo ali é uma proposta, é um alvo, é uma meta. Nós vamos nos tornar espíritos puros, vamos nos tornar seres humanos de bem, como está descrito lá no Evangelho. Mas aqui ela fala que como que a gente vai poder julgar alguém exigindo dele, né, desse alguém, uma angelitude que a gente ainda não compreende, mas muito menos que nós temos. Então, como exigir a perfeição de alguém se nós somos imperfeitos? Então, os pais também precisam fazer essa reflexão. Eles são imperfeitos, eles não podem exigir que seus filhos sejam perfeitos. Eles vão dar o melhor de si para que aquele espírito que encarnou naquela família como filho receba o melhor da educação, né? Educação no sentido amplo, no sentido que Kardec usa, que é essa educação que não é instrução, é educação moral, é a educação do ser espiritual. Compreende, então, a inteligência, mas o aspecto emocional também, afetivo, espiritual. E aí ela vai falar que, e os cristãos como julgam?
Vejo como o mundo está dividido e como o cristianismo está em constante luta, em permanente embate dentro de suas próprias trincheiras. É cada irmão julgando o outro, como se alguns fossem detentores da salvação e pudessem manipular a verdade de Deus. Desculpa, manipular a verdade e Deus. Poder manipular Deus, inclusive. 2000 anos e ainda não aprendemos a lição do amai-vos uns aos outros. Isso é pura verdade. Hoje ainda estamos diante da tentativa de compreender a mensagem do Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Esse é o amar uns aos outros, amar os nossos inimigos. Jesus falava do amor. Então nós ainda precisamos compreender essa lição do Cristo, porque na nossa condição humana nós somos mais egoístas do que pessoas amorosas. E nós exigimos do outro a perfeição que queremos e não exigimos de nós mesmos aquela condição que nós podemos. Então, pelo visto, ainda julgamos, principalmente aqueles que não pensam e não rezam segundo nossa cartilha. Então, ela diz que nós tendemos a julgar as pessoas que pensam diferente de nós. Aquelas pessoas que não concordam com o que nós pensamos, nós fazemos. Ou seja, tem que ter uma cartilha igual para todo mundo tem que agir do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito, ser do mesmo jeito. E que jeito é esse? Que não é do jeito que eu quero, né? Porque o egoísta quer que seja do seu jeito. Só que o outro, que também é egoísta, ele quer que reze a cartilha dele, que todo mundo faça aquilo que ele quer. E o outro também. Por isso que ela fala que nós estamos todos divididos, inclusive dentro do cristianismo. Quando uma pessoa emite julgamentos sobre alguém, é de se esperar que tenha conhecimento de causa e elementos para tal, que tenha uma visão mais dilatada e acertada do outro, e principalmente que tenha, ao menos, uma proposta melhor para oferecer no que diz respeito ao fato motivador de uma reação crítica. Ou seja, você vai julgar, então você tem que estar numa condição de conhecer aquele assunto, aquela pessoa que você está criticando. Ter uma visão muito mais dilatada e acertada. Ainda assim, ela diz, não adianta criticar, é preciso que você proponha algo, tenha algo a oferecer para aquela pessoa que você está criticando. Ao avaliar fria e francamente o hábito de julgar, é preciso convir que não estamos habilitados nem sequer a ajuizar sobre nossas próprias intenções. Então, o que ela diz é que nós não temos nem condições de julgar as nossas próprias intenções. Como é que a gente vai julgar as intenções do outro? Quantas e quantas vezes praticamos determinadas ações ou temos atitudes das quais nos arrependemos posteriormente e, indagados por que agimos de tal maneira, respondemos com honestidade: não sei. Ainda não detemos títulos de sabedoria ou certificados de inteligência, justiça e equidade para podermos aquilatar justamente o outro. Então, nós ainda não temos sabedoria, podemos ser um pouco inteligentes, mas ainda assim nós não temos uma inteligência, nós não somos brilhantes intelectualmente, nós não somos sábios só Jesus, tá? Só Jesus foi.
né? Nós temos os filósofos, que são aqueles que buscam a verdade, buscam a sabedoria. Jesus já era um sábio, já possuía a verdade em si. Ele e Deus eram um. Então ele estava representando Deus na terra. Deus é a inteligência suprema. Então Jesus já era um sábio. Para chegarmos ali a essa condição, olha quanto temos que percorrer. Nada sabemos. Aquele que acha que sabe, ele ignora a sua própria ignorância, né? Então é por isso que Sócrates falava: eu sei que nada sei. E nós estamos aqui na condição de aprendizes. Então, cuidado ao julgar o outro achando que sabe mais do que ele. Porque se você acha que sabe mais do que ele, você deve oferecer essa sabedoria, esse conhecimento. Você deve oferecer com equidade e justiça, para que não haja ali, né, um erro, né, para que você não se arrependa também, né, porque agiu de determinada forma, mas motivado por algo que nem tem consciência. As pessoas são motivadas, quais são suas intenções? Ela fala, não tem nem conhecimento das próprias intenções, do que modifica, porque não tem conhecimento de si mesmo. Então ela quer conhecer o outro, quer julgar o outro, mas não fez o autoconhecimento, ela não se conhece. Ela não sabe nem o que a motivou a fazer o julgamento do outro. É nesse sentido que o Evangelho do Senhor nos alerta para o fato de que, da mesma forma como julgamos o próximo, seremos nós avaliados, medidos e pesados. Segundo o mesmo critério que utilizamos com o outro, seremos nós amparados ou punidos, premiados ou castigados no tribunal das nossas consciências. Está em Mateus capítulo 7, versículo 2, essa passagem que Jesus fala que da mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados. Mas ela coloca aqui, né, ela amplia essa passagem, fazendo essa reflexão de que não é Deus que premia ou que castiga, não é Deus que ampara ou pune, são as nossas próprias consciências, somos nós que vamos nos deparar com os nossos equívocos. Os nossos julgamentos, em geral, estão equivocados, não são baseados na justiça. O homem ainda não sabe pensar com justiça. Ele tem a vontade da justiça, porque essa vontade é divina, vem da sua essência. A essência divina, ela é uma essência da justiça, porque está baseada na lei de justiça. Nós temos a vontade de justiça, mas quando o nosso ego interfere na nossa vontade de justiça, já não é mais a justiça que está presente, mas a vingança. Então, a justiça que ela é da essência divina, então nós temos ali no self essa vontade de fazer a justiça, de ser justo, de ser bom. Quando o ego interfere, ou seja, nós pensamos na justiça de forma egoísta, nós agimos com um impulso de vingança. Então é preciso ter muito cuidado e autoconhecimento para poder perceber as nossas reais intenções. Às vezes a intenção é de justiça, mas se mostra como vingança. É essa a razão pela qual o mesmo Evangelho nos oferece sábio e inteligente aconselhamento, que consiste simplesmente em não julgar. Uma vez que não estamos devidamente capacitados no aspecto moral, nem tampouco detemos conhecimento pleno da maioria das situações e pessoas que intentamos julgar. Nós não conhecemos
O que motivou a pessoa a fazer determinada coisa? Qual o contexto em que ela está inserida? Quais, né? Enfim, nós sabemos tão pouco para ir e julgar aquela pessoa. Então Jesus, ele com a sua sabedoria, o que ele quis dizer para a gente? Não julgue. É simples assim, não faça julgamento. Você não pode fazer julgamento justo. Então não faça. Por que nós não podemos fazer um julgamento que seja justo? Porque não estamos capacitados moralmente. Nem temos conhecimento de todas as coisas. Nós temos a nossa própria perspectiva. Nós não conseguimos olhar e sentir o que o outro está sentindo. A empatia que a gente fala, que a gente define como sentir o que o outro está sentindo, nós não temos essa capacidade. Nós podemos nos aproximar por comparação, dizer eu imagino o que você esteja sentindo porque eu senti alguma coisa que pode ser que seja parecida com você. Então, eu imagino que você esteja passando, mas a gente não sente o que o outro está sentindo. A gente não conhece as intenções do outro, a gente não sabe o que o outro está pensando, está querendo. Então, nós não conhecemos nada. E ainda assim ousamos julgar. Então, quando julgamos, o alerta de Jesus é não julgue, porque não tem nem autoridade moral para isso. Então ela fala, né? Contudo, como é comum esse julgamento, sem reservas nem ressalvas, principalmente por parte daqueles que pretendem ser apologistas da verdade e defensores da lei, da moral, da religião. Curiosamente, os religiosos são os que mais julgam na história da vida humana sobre a terra. Jesus, que dizia para não julgarmos, para não sermos julgados, acontece que somos nós, os religiosos, aqueles que acreditam estar seguindo os ensinamentos do Cristo, são os que mais julgam moralmente os outros, condenam o comportamento dos outros, sem perceber de onde parte isso em si. Porque nós fomos educados para condenar determinados comportamentos e aprovar outros. Então, os pais hoje educam os seus filhos dizendo não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Baseado em que critérios? Critérios pessoais, critérios morais, mas e acolher aquela criança, né? Ouvir aquela criança, né? Poder argumentar com ela. De repente ela está ali dando uma lição de vida, questionando as razões, os motivos pelos quais nós proibimos determinadas coisas e permitimos outras. Isso é muito simples quando, por exemplo, a gente fala, está proibido de ver televisão por tais e tais, mas a criança argumenta que quando ela assiste a televisão, ela assiste um determinado período de tempo, ela também é capaz de ler, de brincar, ela concilia todas as suas atividades, de modo que também o programa de televisão pode ser proveitoso para ela, educativo. Então é preciso abrir espaço para conhecer um pouco mais, né? Então a gente começar a questionar, né, os julgamentos, o nosso olhar diante da vida e do outro. Porque ficamos ali defendendo verdades que não são verdades. São meias verdades, pequenos pedaços da verdade, porque a verdade plena, a verdade pura, a verdade com V maiúsculo, só Deus sabe, só Deus a possui. A gente vai evoluindo, vai tomando contato com essa verdade. Jesus, a sua sabedoria, ele
tem a verdade, ele já está em conexão com Deus. Nós ficamos defendendo leis, né? Como ela coloca aqui, mas leis humanas, criadas por seres humanos imperfeitos, leis que precisam ser aprimoradas de acordo com a nossa evolução moral, pensando no bem de todos. As leis devem existir como a semelhança das leis divinas, que pensam no equilíbrio, na harmonia, não estão numa vida digna para todos. Então, ela fala dos religiosos que são os que mais julgam. Então, querem defender uma verdade que, na maior parte das vezes, é relativa e muitíssimo restrita ao nosso ponto de vista ou ao interesse da comunidade da qual participam. Acabei de falar isso. Então, para defender sua visão de mundo e seu sistema de crenças, atacam o outro pelo julgamento sem piedade. Então, o julgamento se torna uma forma de atacar o outro que não pensa como eu penso. Então, eu te julgo, eu te condeno, porque eu possuo a verdade e você não. E você está pensando errado, você tem que pensar como eu, que tenho a verdade. Esse é o pensamento motivado pelo egoísmo, né? E aí, nós temos aqui ela falando que é uma pessoa que defende a sua própria visão do mundo. Ela não está preocupada com a visão do mundo do outro, como que o outro vê a vida, como que o outro né, interage, se relaciona, qual o contexto em que ele vive, tá? Quais são os seus sistemas de crenças, porque existem isso, sistemas de crenças. Nós educamos as crianças, tá? Essas crianças começam desde pequenininho a criar esses sistemas de crenças. Hoje se fala muito em crenças limitantes, porque são adultos que cresceram achando que não são capazes, porque ouviram isso. Você não presta para isso, você não serve para isso, não se meta a fazer tal coisa, você não serve, você não tem conhecimento, você não é inteligente o suficiente, você não é capaz, ou né, você é fraco, você é medroso, você é burro, a gente já ouviu muito isso. São, hoje em dia, compreendidos, né, na psicologia e em outras terapias, como crenças limitantes, limitam o potencial humano. E baseado em falsas crenças, né, naquele que diz que você não é capaz, ele se acha capaz. Mas ele também tem as suas próprias limitações. Então, ao invés de dizer para o outro, você não é capaz, qual é a sua dificuldade? Eu posso ajudar em alguma coisa? Esse é o caminho da conciliação. De onde observo, noto que há muito mais julgamento entre os cristãos do que entre aqueles que são apenas pesquisadores e aprendizes da vida, da ciência de viver. Como pode ser assim? É impressionante como os seguidores do Cristo, nos últimos 2000 anos, envolveram-se em intrigas, disputas e, por fim, formaram grupos que digladiam por seu lugar no céu ou por seu patrimônio espiritual, como se esse fosse o único modo de ver o mundo e viver a espiritualidade. A espiritualidade ela pode ser vivida de diversas formas, né? E quando ela coloca, né, dos seguidores do Cristo, é porque nós temos um histórico, e quem lê, né, A Caminho da Luz, que Emmanuel escreveu através da psicografia de Chico Xavier, vai perceber o quanto que né, o cristianismo, a construção ali da Igreja Católica, e depois todo o movimento que vem ali, foi de uma interpretação
dos ensinamentos do Cristo, mas de acordo com os próprios interesses, havendo ali toda uma distorção. E Jesus enviava seus mensageiros para poder purificar a sua mensagem, que foi distorcida, enviou Francisco de Assis, né, e enviou tantos outros, e continua enviando para que a gente possa, inclusive a doutrina espírita, para que a gente possa, né, trazer na pureza os ensinamentos do Cristo, sem as nossas distorções, das nossas interpretações. Já ouvi muito isso. Eu não concordo com o que está lá, né, na doutrina dos espíritos, não concordo. Falei, não concorda porque você tem a capacidade limitada de compreender aquele ensinamento, ou você acha que os espíritos enviados por Jesus estão equivocados? Qual é a chance de quem estar equivocado aqui? Nós, com a nossa limitação de compreender uma mensagem muito maior, porque nós somos rebeldes, né? Não queremos aceitar aquele ensinamento que nos provoca uma transformação moral, né? Nos chama para uma transformação moral, ou nós preferimos dizer que aquele conteúdo ali é que está errado, eu, do jeito que eu penso, é que eu estou certo. Isso eu ouvi de um espírita, de uma amiga espírita, num grupo de estudo. Ela não queria aceitar o que estava ali na doutrina dos espíritos, porque não lhe caía bem, né? Não lhe era confortável, porque aquilo ia, né, de encontro ao que ela, ou seja, né, ia contra tudo que ela acreditava até então, do que ela vivia. Ela precisava rever os seus conceitos. E assim também já ouvi de vários ditos espíritas que não acreditam em reencarnação e tal. Então, o que está havendo? Né? Qual a chance da doutrina, né, dos mensageiros de Jesus estar errado, né, ou de nós? É para pensar. Né? Então, é aqui. Ignoram outras verdades. E pior, o fazem por escolha própria, porque deliberadamente fecham os olhos. E aí, Teresa de Calcutá já nos responde a essa reflexão. Nós fechamos de propósito, com intenção, fechar os olhos à diferença. Aquilo que é diferente do que eu penso, do que eu acredito, do que eu quero para mim, então eu não quero ver. Eu tapo os meus ouvidos e digo que está tudo em torno de mim, está tudo errado. Eu continuo cega e surda, só ouvindo aquilo que eu quero acreditar. Muitas vezes isso faz com que vejam em seus irmãos, parentes e membros da comunidade um alvo a ser convertido, avaliado, julgado, principalmente quando o outro não adota a perspectiva desejada. Olha, quantas vezes a gente não quer convencer o outro, converter o outro à nossa crença, ao nosso pensamento, né? Fica avaliando, julgando, então agora eu vou te ensinar o que é certo, porque o que eu sei é o certo. Cuidado com isso. Aí, então, o indivíduo transforma em seu alvo mental, torna-se proscrito na espiritualidade, um herege que merece ser punido de alguma maneira. E métodos de punição não faltam na mente do homem que se sente ultrajado e injuriado porque seu ponto de vista foi refutado. Ah, sim, porque não só julga, mas como ela própria disse, a gente ameaça. Né? Você tem que pensar do jeito que eu penso. Se você não pensa, então você vai ser punido, você vai ser castigado, você tem que ser calado, você não pode se manifestar, né? Porque, né, vai ser injuriado, então vai ser ofendido, porque a pessoa ela não consegue perceber que ao ficar incomodada com o ponto de vista do outro, o problema é dela, o problema está com ela e ela deve se indagar. O que está acontecendo que eu estou incomodada com o que o outro diz e pensa? Porque eu julgo que o outro esteja errado,
Mas se o outro está errado, será que eu não tenho que me colocar na condição de conversar com ele, buscar entender o ponto de vista dele e não simplesmente dizer que o ponto de vista dele está errado, embora eu não consiga nem saber qual é direito o ponto de vista dele? Porque eu não quero saber, não me interessa saber. Não me interessa conversar com o outro e perguntar para ele: olha, eu estou vendo que você tem um ponto de vista diferente do meu. Vamos conversar? Eu queria entender melhor o seu ponto de vista e eu queria colocar o meu para a gente poder, né, conversar, se entender. De repente a gente cresce em conhecimento. Eu posso pensar coisas que eu não pensava antes e você também, e aí todo mundo cresce. Todo mundo tem a oportunidade de aprender e renovar os seus conhecimentos. Mas não, se a gente fica preso no nosso ponto de vista e acha que o outro está equivocado, que ele deve, então, mudar o nosso ponto de vista, quem é que vai crescer? Quem é que vai se aprimorar? Se eu estou fixo no meu ponto de vista, não me abro para novos conhecimentos, não me abro para o diálogo, né? Então, eu penso na minha, né, aqui, na minha mente, né, o que é que eu posso fazer para desacreditar o outro? Então, ou injuria. E Jesus falava que bem-aventurados são aqueles que sofrem, né? Ele falava: aquele que quiser salvar a sua alma, perdê-la, mas aquele que perder em meu nome, aquele que foi injuriado, tripudiado, em nome de Jesus, em nome do Evangelho, ele salva a sua alma. Então, a ofensa, a injúria, ela deve ser refletida por todos. Aquele que injuriou, que precisa rever o seu comportamento, porque não está de acordo com os ensinamentos de Jesus, e aquele que sofreu a injúria, que pensar também, refletir o que está acontecendo. Né? Por que julgar? Por que submeter o outro à avaliação sem que conheçamos todos os meandros, todas as implicações, consequências e motivações de suas atitudes? Por isso concluo, com base em minhas caminhadas pela vida e em meus contatos com os mais simples e desprezados pela sociedade, que quem julga não tem tempo para amar. Embora eu compreenda que cada um tenha comportamentos diferentes, prefiro dedicar minha vida ao aprendizado de amar. Porque quem ama, respeita a diferença, ama a diferença. Ama aquele que é diferente, que pensa diferente. Mas aquele que julga e quer submeter o outro à sua vontade, à sua forma de pensar, ele não está amando o outro. Ele não aceita o outro como o outro é. Ele só aceita o outro se for do jeito que ele quiser. Então não há lugar para o amor onde há o egoísmo. Então ela fala: não tem tempo para amar. Então ela fala do aprendizado de amar, a exercitar o amor, pois aprendi em minhas andanças pelos subúrbios da vida que onde há escuridão, onde existe ignorância, ainda há como explorar o amor. Sim, por isso que Jesus levou os ensinamentos aos simples, aos ignorantes, porque eles tinham abertura para receber esses ensinamentos. Então a gente pode, né, ali onde há a escuridão da ignorância, né, a escuridão nesse sentido da ignorância e não do mal, ali há lugar para poder dialogar, para pensar, para conhecer, para trocar. Existe sempre espaço para amar. Tenho visto que no mundo, e principalmente dentro de mim, a ignorância persiste, a escuridão perdura. Se Teresa de Calcutá fala isso, imagine nós. A ignorância persiste em nós. E vai persistir ainda por muito tempo. Porque nós sabemos que só nos mundos celestes, né, é que nós
seremos espíritos puros. Só nessa condição é que nós deixaremos, né, de ser ignorantes, de ter ali o mal em nós, né? Ou seja, essa distância nossa de Deus. Quando nós estivermos conectados com Deus, isso vai demandar muito trabalho de nossa parte, muito autoconhecimento e muitas provas e, acima de tudo, muito tempo, paciência e amor. Sendo assim, como posso julgar alguém quando em mim mesma há tanta coisa para ser reciclada, consertada, mexida e melhorada? Falo, é claro, segundo minha experiência pessoal, e não quero julgar aqueles que julgam. Quero apenas oferecer um caminho melhor, uma alternativa mais excelente, porque produz resultados mais satisfatórios, a experiência de amar. Então, ao invés de julgar, que é isso que ela propõe que a gente ame. Né? Substitua aí o julgamento pelo amor ao próximo. Quando empregamos nosso tempo para compreender, para ouvir, silenciar outras vezes e amparar o próximo, não há espaços para julgamento. Será que não foi isso que o Cristo quis exemplificar quando nos disse: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados? Está em Lucas, capítulo 6, versículo 37. Talvez as palavras do nosso Senhor mereçam reflexão, como se faz a partir de uma recomendação inteligente. Talvez seu exemplo deva ser visto como a atitude mais sensata a adotar, porque produz satisfação e felicidade, em vez de ser tomado como fórmula religiosa de santificação. Então, não vamos praticar o julgamento, vamos praticar o amor, porque ninguém está aqui ainda em condições de conhecer toda a verdade, ninguém está ainda em condições morais, né, para proclamar o que é justo, o que é a verdade. Nós todos estamos aqui na mesma condição de aprendizes, de modo que a gente deve, e aí a proposta dela, que não possamos julgar, então ela não quer julgar nem aquele que julga, mas aquela fazer uma proposta para revisão dessas ações, para que a gente passe no lugar de julgar alguém, ouvir, perguntar: o que está passando? Posso te ajudar em alguma coisa? Você falou tais coisas, eu queria entender melhor. Vamos conversar a respeito, vamos trocar ideias, vamos aprender juntos, vamos crescer juntos. E aí, com isso, não vai ter mais a divisão. Porque Jesus, quando falou que ele veio trazer a divisão, é porque haveria isso. Pessoas que acreditam numa coisa brigando com outras que acreditam em outras. Não entenderam a mensagem do Cristo. A mensagem do Cristo é para que a gente se una, se compreenda, aceite as diferenças, cada um no seu momento evolutivo, cada um dentro do seu contexto, cada um com o seu cada um. Então vamos agradecer o dia de hoje, agradecer a oportunidade de mais uma, né, de uma reflexão que possa ser transformadora em nossa vida. Que Deus nos abençoe, muita paz e até o nosso próximo encontro.